Vereador Eliseu Gabriel. Olá, vereadora Ruth. Tem Vossa Prazer. Excelência a palavra. Vereador Eliseu Gabriel. Eu queria falar um pouquinho sobre essa situação que o Brasil tem, esse atraso na produção de vacinas, justamente porque não produz os fármacos, né? Não produz os insumos. Então, hoje nós temos o Brasil de joelho, mendigando junto aos seus parceiros dos BRICS, a Rússia, a Índia e China, ajuda para amenizar a catástrofe da Covid-19. E de quem é a culpa? Enquanto essa ajuda não vem, morrem quase 10 mil brasileiros toda semana. Nossa história começa, esse problema é um problema anterior, que começou com a Guerra das Malvinas, quando a Inglaterra e os Estados Unidos bloquearam a exportação de fármacos e remédios para a Argentina. Preocupado com a perspectiva de que pudesse acontecer algo semelhante com o Brasil, o governo da época aprovou um amplo projeto de desenvolvimento da capacidade tecnológica do setor de fármacos. O governo emprestaria recursos financeiros às empresas do setor, que se associariam às instituições de pesquisa, remunerando-as com os empréstimos. Entrando em produção, os produtos desenvolvidos, o governo federal seria reembolsado. No entanto, mas eis que já durante o governo Collor, logo em seguida, as multinacionais do setor farmacêutico, coadjuvadas pelo governo americano e outros, iniciaram pressões para que fosse adotada uma legislação sobre propriedade intelectual que assegurasse mercados e monopólio tecnológico para esses países. Collor, então, enviou aos Estados Unidos 2 prestigiosos ministros para serem instruídos pelo Departamento de Comércio e prepararem o documento adequado aos interesses norte-americanos. Collor, porém, foi defenestrado e entrou o nacionalista Itamar Franco. A pressão se arrefeceu. Todavia, assumiu em seguida o governo FHC, que, ansioso em agradar o patrão americano, promoveu a aprovação pelo Congresso Nacional de legislação sobre propriedade intelectual, lesiva aos interesses nacionais. China e Rússia se negaram a assinar o acordo de propriedade intelectual de interesse dos países hospedeiros das multinacionais e do setor farmacêutico. A Índia, porém, se manteve um pouco, aceitou parte, mas exigiu uma quarentena de 10 anos. Isso permitiu consolidar a sua indústria nascente de fármacos. Mas o Brasil, né, como sempre, generoso, servil, abdicou da quarentena. E o governo americano, Bill Clinton, ficou feliz da vida. Em seguida, 1.050 estações de produção de química fina aqui no Brasil, a maior parte fármacos, foram extintas e 300 projetos aprovados e interrompidos. Na época nós tivemos quase um investimento de 1% do PIB na desenvolvimento de ciência. Mentira. As montadoras de automóveis, sim, receberam 2 bilhões, mas a ciência brasileira, a indústria farmacêutica, de jeito nenhum. Pois bem, essa administração do Bolsonaro se mostra tão cega quanto aquelas anteriores, e dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a principal fonte de apoio para a pesquisa em 2020, gastou-se apenas 10% e ameaça se manter uma legislação que permite o contingenciamento desse recurso ad infinitum. Se os governos anteriores, contribuíram muitos, decisivamente para o atraso tecnológico atual do Brasil, no setor de medicamentos, o atual governo federal estará acabando com o futuro do Brasil definitivamente com o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Fármacos são mais importantes para a segurança nacional do que pólvora. Então, eu quero dizer isso para vocês. Esse aqui é um artigo do Rogério César Cerqueira Leite, um físico, pessoa incrível, Rogério César Cerqueira Leite, que eu li. Então, olha, a gente não tem saída, ou a gente tem soberania, ou nós lutamos para nós termos uma indústria de fármacos, uma indústria que produz os insumos. Vê a situação que nós estamos. Com essa história, nós não temos vacina, que é um caos o que está acontecendo no Brasil. Então, nós não podemos ficar na mão desses insumos que vêm de fora. E se tiver outra pandemia de outra coisa, como é que nós vamos fazer? Então, o Brasil já teve e já teve uma indústria altamente desenvolvida em fármacos, insumos farmacêuticos, tudo isso foi deixado de lado na década de 90.
porque era mais barato comprar não sei aonde, e o Brasil perdeu toda a sua soberania, sua capacidade de produção desses insumos necessários à produção de vacina e outros medicamentos. Então, nós temos que pensar sempre, é uma coisa que eu sempre tenho falado, o Brasil do tamanho que é, com uma população de 230 milhões de habitantes, um povo pobre, um país dessa dimensão, nós não temos outra saída a não ser buscarmos a nossa soberania, a não ser pensar, o Brasil tem que ser um país potência, o Brasil potência. É a única saída que nós temos para recuperar, para realmente conseguir uma vida melhor para o nosso povo e mostrar e trazer o nosso lugar na história como um povo criativo, um povo, enfim, que tem uma série de contribuições positivas para a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Vereador Eliseu Gabriel.